Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima semana. Hoje é segunda-feira, dia 12 de fevereiro de 2024 e o nosso devocional diário está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Um encontro espetacular vai acontecer dentro deste capítulo. Nós vamos ver que os gentios estão recebendo a palavra, mas desceram algumas pessoas da Judéia, ali da região de Jerusalém, e estavam ali impondo coisas que não foi a igreja quem mandou. Diz o versículo 15, a segunda parte: se não vos circuncidardes segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvos. Desde aqui, nós vamos ver que aqueles judeus ali estavam querendo impor coisas que o próprio Evangelho, o próprio Jesus não tinha imposto aos irmãos que estavam se convertendo. É interessante nós vermos que eles não tinham sido enviados pela igreja. Se você ler no versículo 24, quando eles vão preparar uma carta para enviar, já nós vamos falar sobre ela, eles dizem que, desde que soubemos que alguns dos nossos, os quais não enviamos, vos têm perturbado com palavras, confundindo-vos a mente. Ou seja, as pessoas estavam saindo, alguns ali, que nós vamos saber que eram da seita ali dos fariseus. Sim, haviam fariseus convertidos, versículo 5, alguns do grupo religioso dos fariseus que haviam crido, levantaram-se e disseram que era necessário sim circuncidá-los e mandar que obedecessem à lei de Moisés. Toda essa situação gerou a ida de Paulo e de Barnabé ali para Jerusalém, diz o versículo de número 2. Então Paulo e Barnabé os confrontaram, discutiram muito com eles, e os irmãos resolveram que os dois e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos presbíteros, por causa daquela questão. Quando chegaram em Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Aqui, essa questão de sempre falar apóstolos e presbíteros, nós já estamos vendo que os apóstolos ali estavam liderando, mas os presbíteros estavam juntos, o que vai mostrar que mais para frente a liderança da igreja vai passar esses presbíteros quando os apóstolos forem morrendo. Nós vimos que quando Judas suicidou, foi colocado no lugar dele Matias, mas quando Tiago morreu, não houve uma sucessão apostólica para ele. A igreja não tomou a decisão de pôr outro apóstolo, mas os presbíteros vão dar continuidade, ou seja, presbíteros, pastores. Nós vamos ver quando falarmos do capítulo 20, que são termos intercambiáveis. A liderança da igreja deixa de ser a liderança dos apóstolos, porque os apóstolos que tinham eram aqueles que andaram com o Senhor Jesus, e o apóstolo Paulo, que posteriormente vai ser chamado ali, na verdade nós já ouvimos chamado aqui no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver que eles se reúnem, diz o versículo 6, apóstolos presbíteros, para considerar o assunto de a circuncisão ainda ser necessária. Lembremos que a circuncisão era o sinal ali que os judeus tinham de que pertenciam ao povo de Abraão. Foi Deus realmente que deu aquele símbolo ali, aquela incumbência a Abraão de circuncidar os seus filhos. Todos os judeus eram circuncidados. Circuncidados é um pequeno corte circular no prepúcio do órgão genital masculino, mas aquilo não era mais necessário ali à igreja. Nós vamos ver que aquilo que o Pedro vai se levantar para falar é justamente isso. Deus deu-lhes o Espírito Santo assim como a nós. Ele os purificou o coração pela fé, diz os versículos 8 e 9. Aqui na reunião nós vamos ver reunidos aqui Pedro, Tiago, vamos ver Paulo, Barnabé, Lucas está relatando isso aqui, João com certeza estava ali naquele momento. Foi um que nós chamamos hoje de concílio espetacular, um momento em que muitos mesmos dos servos do Senhor estavam ali reunidos. Pedro vai usar o argumento que aquilo que aqueles irmãos queriam lançar sobre os outros, nem eles e nem os seus pais puderam suportar. Veja aí o versículo de número 10, e nós vemos que Pedro ainda vai argumentar: pelo contrário, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles. Depois de Pedro argumentar, dizendo que tinha ido ali a Cornélio e ali Deus tinha feito aquela obra maravilhosa, Paulo e Barnabé vão falar ali também, dizendo que coisas maravilhosas
Deus tinha realizado através da vida deles no meio dos gentios. Então aqueles sinais ali também eram inequívocos do agir de Deus na vida daqueles que não eram judeus. Nós vamos ver aqui Tiago se levantando e dando ali um veredito final. Versículo 13: quando acabaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouviu-me. Deus foi ao encontro dos gentios para formar dentre eles um povo declarado ou dedicado ao seu nome. E ele vai citar o Antigo Testamento, versículos 16 ao 18. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, ou o tabernáculo de Davi que está caído. Reconstruirei as suas ruínas, tornarei a levantá-la, para que o restante dos homens busque o Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais se invoca o seu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde a antiguidade. Tiago aqui interpreta que a restauração do templo de Davi, do tabernáculo de Davi, da tenda de Davi, é justamente os gentios poderem serem trazidos ao Evangelho. Infelizmente, tem muita gente que acredita que essa restauração do tabernáculo de Davi é a reconstrução do templo em Jerusalém, e tem muitas teorias da conspiração ao redor disso, que não sei quantas ovelhas estão preparadas, mas a Bíblia não diz isso, diz que sim, isso já aconteceu quando Cristo vem. A vinda de Cristo é essa restauração. Nós vamos ver que ali aquele concílio vai tomar uma decisão final, versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja. Escolheram homens entre eles e enviá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé, e Judas, ali chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos, foram enviados. Enviados para quê? Para levar uma carta dizendo, diz o versículo 20, que eles tinham que se abster das contaminações do ídolo, da imoralidade, da carne de animais focados e do sangue. Isso foi prescrito ali pela igreja. O que era necessário é fugir da prostituição, não comer sangue, carne sufocada, e adorar a Deus e não adorar ídolos, é o que diz. A Bíblia vai dizer que eles vão sair ali levando essa carta, e o versículo 31 diz: quando leram essa carta entre os gentios, alegraram-se pelo ânimo recebido, e a igreja crescia de maneira especial. Depois de alguns dias, nós vamos ver que Paulo e Barnabé, eles decidem voltar para ver como os irmãos, por onde eles tinham anunciado o evangelho, eles estavam. Paulo, isso fica muito claro nessa questão da volta de Paulo às igrejas que ele tinha plantado para encorajar. Mas Barnabé queria levar João Marcos. Lembra que eu falei? Lembre de aqui que João Marcos abandonou eles no caminho. Paulo, ele não quis levar João Marcos porque ele tinha abandonado eles no caminho. Aí houve uma divergência entre ele e Barnabé, diz o versículo 39, que a divergência entre eles foi tão grave que se separaram um do outro, e Barnabé, levando Marcos consigo, navegou para Chipre. Paulo, tendo escolhido Silas, partiu confiado pelos irmãos da graça ao Senhor e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Entendamos aqui que a obra de Deus também tem algumas dissensões no meio dela. Paulo e Barnabé. Barnabé, aquele que tinha chamado Paulo, mentoreado Paulo, agora resolve levar João Marcos. Era aquele que tinha um coração mais aberto a perdoar, mesmo quando as coisas tinham sido difíceis ali. Naquela dificuldade, João Marcos abandonou, mas agora Barnabé o chama de volta. Paulo não aceita aquela situação naquele momento e não vai seguir adiante ali, ele segue por outro caminho. Deus usa até mesmo essa situação, naturalmente, para expandir o evangelho. Vemos que Paulo foi para um canto, Barnabé para o outro, e ali a igreja só crescia. Só um detalhe: Paulo, em outra carta que nós vamos ainda ler aqui esse ano, vai chamar João Marcos porque ele é útil para ele. O amor de Paulo, ele vai crescendo a cada dia, e João Marcos, não é que houve uma briga deles não se conversarem nunca mais. João Marcos vai ser trazido ali a Paulo. Acho que nos livros de Timóteo nós vamos ver essa situação acontecendo. O que nos interessa aqui neste momento é que sim, a igreja crescia, a igreja se reunia, a igreja tinha problemas, mas a igreja confiava tudo ao Senhor Jesus Cristo, e é Ele quem dirige a sua igreja e o seu povo. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.